Há lugares onde a história não desaparece, apenas muda de forma e se esconde entre camadas. 2. De tempo que ainda respiram no presente. Cidades que parecem existir em duas dimensões. 3. Uma visível e outra oculta, onde o antigo e o moderno partilham o mesmo pool. Partir-se. Nesse universo fragmentado surge. Imensos, dinastias lendárias e uma. Onde existem territórios onde a história parece demasiado. Translation, só o conto, como se cada camada do tempo escondesse outra ainda mais profunda. Como pode? Civilização manter tantos segredos visíveis e, ao mesmo tempo, inalcançáveis, onde tradição, modernidade e memória convivem sem revelar todos os seus códigos. E por Kuikina. Continua a surgir como um universo parcialmente oculto, cheio de dinastias, paisagens imensas e símbolos que ainda não foram totalmente decifrados. Agora, entramos na China. A China. Estende-se como um universo em si mesma, onde a escala do território parece diluir a ideia de fronteira e transformá-la numa continuidade quase infinita de paisagens e civilizações. No norte, vastas planícies e desertos silenciosos evocam uma sensação de antiguidade geológica, enquanto o sul se fragmenta em rios, montanhas e socalcos que respiram vida constante. As cidades emergem como estruturas de alta densidade energética, arranha-céus, redes de redes de transporte e luzes noturnas criam um ritmo urbano que nunca para. Em contraste, as regiões rurais mantêm um ritmo diferente, onde a agricultura tradicional e os ciclos naturais marcam o compasso da vida cotidiana. A diversidade linguística e
Cultural expressa-se em múltiplas identidades regionais, formando um mosaico humano onde cada zona desenvolve a sua própria narrativa interna. Tecnologia e tradição não se excluem. Convivem em camadas sobrepostas, criando uma sociedade onde o ancestral e o futurista partilham o mesmo espaço. Nesta complexa sobreposição de tempo, geografia e cultura, a China revela-se como um sistema vivo e em constante transformação, antes de nos aprofundarmos na sua profunda dimensão de história e cultura. A China preserva uma das continuidades históricas mais extensas do mundo, onde mais de 4 milénios de civilizações, sobrepostos impérios, filosofias e transformações sociais. As primeiras dinastias construíram estruturas políticas completas, dando forma a sistemas administrativos que influenciaram profundamente a organização do poder na Ásia durante séculos. O pensamento clássico, especialmente o confucionismo, o taoísmo e o budismo, moldou a visão do mundo, estabelecendo princípios de harmonia, equilíbrio e a relação entre o indivíduo e a sociedade. A escrita chinesa tornou-se uma ponte cultural única. Capaz de unir diversas regiões sob o mesmo sistema simbólico, preservando conhecimento ao longo de gerações. As artes tradicionais, como a caligrafia, a pintura, a ópera e a poesia refletem uma sensibilidade estética, onde a expressão não procura apenas representação, mas também espiritualidade. Ao longo do tempo, intercâmbios com outras civilizações ampliaram o seu horizonte cultural, sem quebrar a continuidade interna que caracteriza a sua identidade histórica. Atualmente, esta herança convive com uma modernidade acelerada, criando um cenário onde passado e presente dialogam constantemente em múltiplas dimensões. E dentro deste legado monumental, um dos
Símbolos mais imponentes da sua história emerge como próximo destino, a lendária Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China não se apresenta como uma única estrutura, mas como uma cadeia viva de pedra que atravessa montanhas, desertos e planícies, seguindo o pulso de antigas dinastias. Mais do que uma muralha contínua, é formada por trechos, torres e passagens estratégicas, cada um construído para responder a ameaças e geografias distintas ao longo de séculos. Das suas alturas, a paisagem expande-se sem fim. Os cumes ondulados e o nevoeiro mutável transformam cada trecho numa experiência visual diferente, quase cinematográfica. A sua função histórica combinava defesa, controle territorial e comunicação. Os sinais de fumo e fogo ligavam pontos distantes, criando uma antiga rede de alerta e coordenação. E quando esta linha de pedra se perde entre montanhas e memória, a viagem continua rumo ao coração imperial da história da China, a majestosa Cidade Proibida. A Cidade Proibida surge no centro de Pequim como um mundo fechado dentro de outro mundo, onde durante séculos apenas o imperador e a sua corte podiam atravessar os seus portões. A sua arquitetura organiza-se em eixos rigorosos e simetrias absolutas, criando uma sensação de ordem que reflete o poder centralizado das antigas dinastias chinesas. Palácios, pátios e salões sucedem-se numa sequência monumental. Cada espaço tinha uma função cerimonial ou administrativa dentro da vida imperial cuidadosamente. As cores dominantes, o vermelho e o dourado, não são decorativas por acaso. Representam autoridade, prosperidade e a ligação simbólica entre o céu e o governo terreno.
E quando estes muros imperiais se perdem na memória? A viagem abandona a cidade histórica para se aventurar numa paisagem natural quase irreal, o surpreendente Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie. O Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie surge como uma paisagem que parece suspensa entre a realidade e a imaginação, onde pilares de pedra se erguem como torres naturais no meio de um nevoeiro perpétua. Estas formações verticais, esculpidas por milhões de anos de erosão, criam um cenário que desafia a lógica geológica tradicional. Como se a Terra tivesse sido esculpida em direção ao céu. As florestas densas envolvem as colunas rochosas, criando um contraste entre a vegetação exuberante e as estruturas minerais que parecem flutuar sobre o horizonte. Trilhos, pontes e miradouros. Permitem atravessar este labirinto natural onde cada perspectiva revela uma composição distinta de profundidade, altura e vazio. E quando estas montanhas de pedra se perdem, entre nuvens e silêncio, a viagem desce até ao pulso urbano da costa oriental, onde se abre o emblemático de Bund. De Bund desdobra-se nas margens do rio Angpo, como um corredor onde o tempo parece dividir-se em duas direções opostas. De um lado, arquitetura histórica, do outro, um horizonte futurista. Os seus edifícios refletem influências europeias do passado, criando uma atmosfera que evoca outra era, enquanto as luzes noturnas transformam o passeio num cenário vibrante e quase cinematográfico. Caminhar por aqui é atravessar camadas de história e modernidade ao mesmo tempo. E quando esse contraste começa a desvanecer-se, a viagem adentra-se por
Formas de vida mais fechadas e ancestrais, os enigmáticos Foliantulu. Os Foliantulu surgem como uma arquitetura que não procura impor-se, mas sim proteger. De longe, os seus muros circulares parecem fortalezas, mas no seu interior abrigam vida comunitária. Construídos com terra batida, estes complexos foram desenhados para albergar clãs inteiros. Gerações inteiras conviviam dentro do mesmo espaço, partilhando pátios, rituais e memória. A sua estrutura fechada cria um microcosmo, o mundo exterior. Fica para trás, enquanto no centro se desenvolve uma vida organizada, onde cada nível cumpre uma função precisa dentro do conjunto. A simplicidade dos seus materiais contrasta com a inteligência do seu design. Resistência, isolamento térmico e defesa integram-se sem a necessidade de ornamentos excessivos. E quando estas formas circulares começam a esbater-se na paisagem rural, a viagem eleva-se para montanhas envoltas em nevoeiro, onde a natureza adquire outra dimensão nas místicas Yellow Mountains. As Yellow Mountains surgem numa paisagem que mais parece pintada. Do que formada, onde picos irregulares atravessam um mar de nuvens em constante movimento. As suas formações graníticas, moldadas pelo tempo, criam silhuetas únicas que mudam com a luz, oferecendo cenas que inspiraram séculos de pintura e poesia chinesa. Os pinheiros, agarrados às rochas em ângulos impossíveis, acrescentaram uma sensação de equilíbrio. Frágil, como se a natureza desafiasse a sua própria lógica. Caminhos esculpidos na montanha. Permite percorrer este ambiente etéreo, onde cada passo revela novas perspectivas. À medida que se avança por névoa, vazio e altura. E quando estes cumes se dissolvem entre nuvens e silêncio.
A viagem desce até um espaço dedicado à conservação e à ternura. O reconhecido Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. O Chengdu Research Base of Giant Panda. Breeding abre-se como um refúgio onde a ciência e a ternura se encontram. Dedicado a proteger uma das espécies mais emblemáticas do mundo. Aqui, os pandas. Gigantes vivem em ambientes cuidadosamente projetados que imitam o seu habitat natural, permitindo observar o seu comportamento num espaço que equilibra conservação e educação. O ritmo do local é distinto, pausado, quase contemplativo. Os animais. Mexem-se com calma, a comer bambu ou a descansar, criando uma ligação imediata com quem os observa. Mas, para lá da experiência visual, o centro cumpre uma missão crucial. Na investigação, reprodução e preservação da espécie face às ameaças ambientais. E com esta atmosfera serena aqui por trás, a viagem continua até uma obra monumental. Esculpida em pedra, onde história e espiritualidade se fundem no imponente Buda gigante de Lechã. O Buda gigante de Lechã emerge do alto, diretamente de uma encosta, como se a própria montanha tivesse tomado forma humana, numa expressão de calma absoluta. Com mais de 70 metros de altura, a figura observa a confluência dos rios. Transmitindo uma sensação de equilíbrio entre natureza, espiritualidade e uma escala monumental. Cada detalhe, desde as suas mãos até às suas dobras, foi esculpido com uma precisão que desafia o tempo, resistindo a séculos de erosão e mudanças ambientais. O ambiente amplifica a sua presença. Água, rocha e vegetação criam um cenário onde o silêncio parece fazer parte do significado do lugar. E quando essa serenidade fica para trás, a viagem desloca-se para uma energia completamente distinta, onde a luz e a altura redefinem. E é o impressionante horizonte de Hong Kong. Como um miradouro natural que domina a ilha, revelando do alto uma cidade onde a verticalidade é o horizonte de Hong Kong, estende-se como um oceano de luzes e torres, onde arranha-céus, portos e colinas criam uma composição urbana e movimento constante. Ao anoitecer, a cidade muda de linguagem.
O reflexo na água e o brilho do Zed. Numa coreografia luminosa que nunca para. E quando este espetáculo urbano se desvanece no horizonte, a viagem regressa. À solenidade imperial de Pequim, onde nos espera o simbólico Templo do Céu. O Templo do Céu revela-se em Pequim como um espaço onde a arquitetura não procura dominar o ambiente, mas sim ligar a ordem humana ao equilíbrio do céu. As suas estruturas circulares e plataformas elevadas refletem uma filosofia antiga baseada na harmonia entre o universo, a natureza e o mandato imperial. E quando esta geometria sagrada se desvanece da memória, a viagem desce para paisagens mais orgânicas e montanhosas, onde começa a diversidade viva de Yunnan. Yunnan desdobra-se como uma terra de transições constantes, onde montanhas, vales e rios criam um mosaico natural que parece mudar de identidade em cada região. A sua geografia é uma das mais diversas da China, desde picos nevados até selvas subtropicais, a paisagem transforma-se como se múltiplos mundos coexistissem no mesmo território. Nestes territórios, a cultura também é plural. Numerosos grupos étnicos convivem, cada um com as suas próprias línguas, vestuário e tradições, formando uma riqueza humana profundamente viva. As cidades de Yunnan conservam um equilíbrio entre modernidade e herança histórica, onde mercados, templos e arquitetura tradicional continuam marcando o ritmo diário. A natureza domina com força narrativa. Terraços de arroz, lagos escondidos e montanhas envoltas em nevoeiro criam cenas que parecem suspensas no tempo. Cada recanto convida a uma descoberta distinta, como se a província tivesse sido desenhada
para ser percorrida lentamente, revelando camadas sucessivas de paisagem e cultura. E quando esta diversidade começa a fundir-se, no horizonte, a viagem prepara-se para terminar, dando lugar ao momento. O final desta exploração. A China revela-se como um território onde a escala transforma tudo. Montanhas, cidades e rios formam um sistema contínuo que parece não ter interrupções reais. A sua história não é uma linha, mas sim uma sobreposição de camadas. Dinastias, filosofias e transformações políticas construíram uma identidade que se adapta sem perder a sua essência e profundidade. A diversidade. Geográfica cria múltiplos mundos dentro de um só país. Desertos, cordilheiras, planícies e costas convivem num equilíbrio que redefine a ideia de extensão territorial. No plano cultural, a tradição. Continua a dialogar com a modernidade. Línguas, rituais, tecnologia e vida urbana coexistem numa dinâmica constante de evolução. As cidades representam o pulso acelerado do presente, enquanto em regiões mais antigas persistem formas de vida que conservam memórias de séculos anteriores. A China também se expressa através de símbolos monumentais, arquitetura histórica e paisagens naturais que
influenciaram a imaginação coletiva durante gerações. E assim, conclui este percurso por um país onde o passado e o futuro não se separa, mas avançam juntos, deixando a porta aberta a novas explorações para lá do visível.